Bom, meus amados, é muito bom ouvir a palavra de Deus, e eu vou falar algo assim, eu tenho sentido no meu coração, e não só no meu coração, mas eu tenho participado disso, tenho visto com os meus olhos, a forma que Jesus tem nos ensinado e tem nos tratado todos os dias aqui neste lugar, amém? As palavras que Deus tem colocado em nossas vidas, ela tem sido lâmpada para os nossos pés e direção para os nossos caminhos. Aqueles que agarram essa mensagem, aqueles que grudam essa palavra, aqueles que abraçam isso e colocam em prática na sua vida, eles estão experimentando coisas especiais de Deus, amém? Então hoje não é diferente, hoje existe uma mensagem que o Pai quer falar ao teu coração, então abra o teu coração, não só abra o teu coração, sabe? Você sabe o que é abrir o coração? Às vezes a gente fala, abre o coração. Você sabe, Samanta, o que é abrir o coração? Muito bem, glória a Deus. Abrir o coração é quando você fala para alguém assim, olha, eu te amo, eu me importo com você, eu me preocupo com aquilo que você vai falar, eu quero ouvir. Então você está abrindo o coração, teus sentimentos, para que Deus possa visitar você e transformar a tua vida. A mensagem de hoje, ela traz um fundamento, ela traz uma base, sabe, para que eu e você nos dias difíceis, nos dias das nossas lutas, no dia das tempestades, nos dias onde só tem você e você, e às vezes nem parece que Deus está do seu lado, mas Ele sempre está do teu lado, amém? Mas é na nossa mente, no nosso sistema cognitivo, a gente acha que está sozinho. Então essa mensagem hoje, ela vai trazer base para a tua vida, para esses momentos. Por isso é importante você abrir teus ouvidos espirituais, junto com o seu natural, e ao mesmo tempo agarrar isso aqui que Deus vai falar hoje, porque vai mudar a tua vida, amém? Glória a Deus, aleluia. Quantos têm promessas de Deus aqui? Eu acredito que todos vão levantar as mãos e todos vão dar um glória a Deus. Quantos já viveram promessa de Deus aqui? Muitos, todos nós. E deixa eu dizer algo para vocês, as promessas de Deus, elas são infinitas na nossa vida. Sabe, queridos, nunca ache que, não seja um acumulador de promessas, tá? Porque as promessas de Deus na nossa vida, elas são infinitas. Todo dia Deus tem algo novo para fazer e para realizar em nossas vidas, ok? Amém? E todos nós não queremos perder esse tempo da promessa, não queremos deixar passar a promessa, não queremos atrasar essa promessa, nós queremos viver realmente no tempo certo da promessa. Então há um sentimento dentro de nós, no nosso coração, de querer viver promessas. O Senhor nos fez assim, quando Ele te criou, Ele te fez uma pessoa individual, única, um CPF, você tem uma digital, que fala exatamente sobre quem você é, da sua identidade. Só que todos nós aqui, dentro dessa criação, quando Deus soprou vida dentro de nós, Ele colocou sonhos, Ele colocou propósitos, Ele colocou habilidades dentro de nós, Ele colocou capacidade dentro de nós, e todos nós então estamos numa jornada para viver as promessas que Deus tem para as nossas vidas, amém? Isso te empolga, isso te interessa, né? Isso é muito bom, né? Então eu quero falar de um fundamento muito importante para as nossas vidas. Para isso nós precisamos estar atentos, tá? E entender o que Deus está estabelecendo sobre o nosso coração. Então, se você quiser anotar também, anote, ou depois se assistir de novo, eu te aconselho a fazer isso. O tema do nosso sermão é o tempo de Deus, o processo e a formação do coração. Então, existe um tempo de Deus para todas as coisas na nossa vida, tá? Deus tem um tempo certo para realizar as coisas em tua vida. Há um sentimento no ar, muitas vezes, que parece que isso é demorado, que parece que isso é longo, parece um processo muito doloroso, cansativo, que poucos conseguem alcançar, né? Mas é uma mentira. Na verdade, Deus, Ele nunca atrasa, Ele nunca tem um atraso, um delay na questão daquilo que Ele prometeu sobre as nossas vidas. Ele nunca chega atrasado. Ele, na verdade, a palavra dele Ele é o Deus do já. Ele é o Deus do agora. A fé é agora, né? Ele faz agora. Quando você ora a Deus,
Só para você ter uma noção, sabe quanto tempo Deus demora para responder a tua oração? Milésimos e milésimos, na verdade antes dela sair da sua boca, Deus já sabe e está respondendo. Posso ouvir um amém? E isso é verdade. Porém, nós precisamos aprender que dentro deste tempo de Deus, existe um processo. E esse processo ele vai apontar para o nosso coração, que é o lugar onde precisa ser transformado. Aconteceu um momento na nossa vida onde nós vamos precisar entender, quando nós nascemos em Cristo Jesus, que existe um tempo novo, uma história nova, um caminho novo. Na verdade não novo, algo que já existia, mas nós tínhamos perdido a direção por causa do pecado, por causa do erro, da falha. E agora o Senhor está nos restaurando, nos redimiu, para viver aquilo ao qual eu e você fomos feitos, nascidos nele, em amor, em graça, em Deus, amém? Glória a Deus. Mas para isso eu preciso que você entenda algo. Hebreus capítulo 2, verso 14, diz o seguinte. Vamos ler comigo. Hebreus 2, 14. Porque da mesma forma que nós passamos por um processo, Jesus também passou por esse processo. Amém? Então vamos ler lá. Hebreus capítulo 2, verso 14 diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, ele está falando como nós vivemos e participamos de uma vida natural, entre carne e sangue, aonde passamos por tudo nessa terra, passamos a necessidade, fome, sede, vontade, desejos, emoções, necessidades. Então ele está falando disso, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, eu acho que está muito alto para eles, não sei, o retorno está voltando, se tiver, está baixo aí? Então aumenta para eles, está baixo, eu acho que é o retorno então. Está ótimo para mim, não mexe. Mas vamos lá. Também ele, Jesus, participou das mesmas coisas. Olha só que importante. Visto que nós, filhos, participamos da carne e do sangue, também ele, acompanhem comigo, também ele participou das mesmas coisas. Que mesmas coisas? As necessidades. Nós precisamos aprender, sim ou não? Nós precisamos crescer, sim ou não? Nós precisamos se fortalecer, sim ou não? Precisamos cuidar da saúde, amém? Ok. Ele também, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então ele veio para destruir aquele que se levantava contra a nossa vida, o nosso inimigo, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Então ele não tomou os anjos para si, mas tomou a descendência de Abraão. Então ele está dizendo assim, que ele nos adotou, nos tomou-se para si, nós, eu e você, descendência de Abraão. Pelo que convinha, falem comigo, convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Olha que interessante. Então o texto está dizendo que a mesma promessa que você tem, os mesmos sonhos, necessidades, propósitos, o esforço que você precisa ter para viver a palavra de Deus, o entender, o compreender, o estudar, o ouvir, o praticar, ele também tinha. Jesus também tinha. O que ele está dizendo? Nós não estamos diminuindo Jesus, mas nós estamos trazendo ele no estado de homem, e que sofreu, e que padeceu, e que pensou como eu e você pensamos. Mais para frente, em Hebreus 4, verso 15, diz assim: porque não temos um sumo sacerdote, agora ele como sumo sacerdote, ele como intercessor nosso, amém? Ninguém está com sono aqui não, né? Porque já vai longe, hoje você precisa estar acordado aqui. Qualquer
soninho, olha, intercessores, vai lá e põe a mão e arranca o demônio, porque é demônio. Se você dormir hoje é demônio, mano. Nós tira, não tem problema nenhum não. Eu só vejo nego assim, pastor, ajuda. Brincadeira. Mas se está forte o negócio, a gente ora, tá? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Então, o sacerdote, ele tem a função de intervir pelo homem. Ele estava ali entre Deus e o homem. Jesus é esse sumo sacerdote que se colocou no lugar nosso em advogar a gente em relação a Deus. Ele se assentou agora à direita do Deus Pai, e ali ele está cuidando da nossa vida. Esse sumo sacerdote, e é importante a gente entender isso, porque que não possa, olha o detalhe, existe um sumo sacerdote, Jesus, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, que, como nós, como eu e você, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, está mais claro, não tem como a gente deixar mais entendível isso, de que Jesus verdadeiramente participou-se da nossa humanidade, não com uma divindade, um ser híbrido, igual os semideuses, alguma coisa especial, não, como humano, sentiu, chorou, teve medo. Quando ele era bebê, ele precisou ser amamentado. Isaías fala que com mel e com leite ele crescia no seio das suas mães, e ele era necessário trocar a fralda de Jesus, era necessário dar banho em Jesus, era necessário ensinar Jesus a andar. Ele aprendendo a andar, ele caiu, bateu cabeça, como todo mundo aqui em algum momento caiu e bateu a cabeça. Alguns têm sequelas até hoje, outros não, mas tudo bem. Jesus teve que crescer, e muitas vezes nós só olhamos para Jesus numa posição de Deus poderoso, eterno, e aí a gente sente num sentido assim, tá bom, Pai, o Senhor fala para a gente seguir, o Senhor fala para a gente acreditar, o Senhor fala para a gente das promessas, mas o Senhor era Deus, o Senhor conhecia das coisas. Eu sou um pobre pecador, eu sou um humano, um mero mortal, e não dá para comparar com o Senhor, né? Porque é muito grande. Ei, amado, como eu e você somos de carne e sangue, Jesus também foi e teve que crescer e aprender e saber das promessas que Deus tinha sobre a vida dele. Posso ouvir um amém? Isso não te empolga? Pede para desligar para mim o ar, que eu acho que eu vou ficar com frio. Isso, desligar. Ou aumentar, põe 24. Bom, glória a Deus. Ele participou da carne e do sangue, ele viveu as limitações humanas, ele aprendeu a crescer, ele aprendeu a se tornar maduro, ele não fingiu ser homem, amém? Jesus não fingiu ser homem, ele não era um homem especial, que brilhava, claro, deixa eu dizer algo para vocês, eu não estou querendo tirar a divindade, a glória dele, a honra dele, ele tem tudo isso. Mas estou querendo que nós entendamos, porque o texto está querendo dizer isso, que como um homem, como eu e você, que tem vontade, sonhos, desejos, medo, angústia, ele também teve. Amém? Ele verdadeiramente se tornou homem. Ele veio. Ele destruiu o domínio da morte, ele veio, ele acabou com isso, ele destruiu o domínio do pecado, ele destruiu o domínio do diabo, ele fez tudo isso como homem, e todos os milagres, todo o ensinamento, a sabedoria dele, tudo que ele tinha, veio de um relacionamento com o Pai. Veio de uma intimidade, de uma busca de conhecer o Pai. Isso prova que eu e você também podemos viver como Ele, andar como Ele. Ele deu o poder dele para nós. Ele nos fortaleceu, Ele nos capacitou, Ele nos encheu desta graça.
Então, ele não veio apenas nos livrar do pecado, mas também veio cumprir pessoalmente um propósito que o Pai colocou no coração dele. Todos nós temos um propósito ao qual Deus colocou em nosso coração, amém? Ele mesmo disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Jesus está dizendo isso, que por mais que ele nasceu como homem, que tudo isso, existia um propósito no coração dele. Fazer a vontade do Pai. E ele passou por um processo humano e real, como nós passamos todos os dias em fazer aquilo que Deus determinou sobre as nossas vidas, amém? Então ele participou das nossas condições, das nossas limitações, da realidade humana, não para permanecer nela, mas para nos libertar dela. Olha só, Lucas 2:52, deixa muito claro isso. Ele fala sobre Jesus, e crescia Jesus, fala, crescia Jesus. Pô, então quer dizer que Jesus não veio grandão, ele precisou crescer. Crescia Jesus em sabedoria. Jesus nasceu já sábio? Jesus nasceu já sabendo sábio? Não, porque as pessoas acham que o menininho já estava lá, né? Alguns filmes de Jesus, pega ele criancinha, o passarinho morreu, e Jesus pega o passarinho e sopra e o passarinho voa. Aí todo mundo, ai que lindo Jesus, por que não fala do ministério de Jesus? Porque, amado, porque Jesus estava vivendo como um ser humano. Isso é mentira, ficção. Como eu e você, Jesus precisava crescer. Eu preciso enfatizar isso, porque nós precisamos desmistificar isso da nossa cabeça. Ele crescia em sabedoria, então é porque ele precisava aprender. Ele crescia em estatura, porque ele não estava já pronto. Ele crescia, sabe também em quê? Em graça para com Deus. Em outras palavras, ele crescia em fé. A sua jornada, a sua vida, até o início do seu ministério, foi uma vida de crescimento, de entender o processo que Deus tem na nossa vida e na vida dele. Então, amado, talvez você diga assim, eu não tenho fé para isso, eu não consigo aquilo. Amado, como Jesus cresceu, você também deve crescer. Não tem nada em Jesus a mais que não tenha em você. Ao contrário. Ele estava só ele. A gente está com a gente e com ele. O Espírito aqui, dentro de cada um de nós, nos ajudando todos os dias. Amém? Ele disse, não te deixarei sós. Hebreus capítulo 5, verso 8. Diz assim, que Jesus, ainda que era o Filho, não era qualquer uma pessoa, era o Filho, ele aprendeu a obediência, fala, aprendeu a obediência. Como que ele aprendeu a obediência? Está escrito lá. Não, está escrito lá. Por aquilo que ele sofria, gente. Não existe você manifestar obediência sem ter algo que se opõe a isso dentro da gente. Cristo crescia em obediência pelo que padecia. E é assim a nossa vida. As lutas, as dificuldades, elas não têm um propósito de nos destruir, desde que eu e você aprendamos com elas as lições que elas trazem para nós. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Então Jesus aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, por aquilo que sofreu. Então, da mesma maneira que nós vivemos assim, Jesus também passou por processos. Ele cresceu progressivamente, ele aprendeu a obediência, Jesus Cristo amadureceu no processo da sua vida. Quando Jesus tem 12 anos de idade, eu quero ler aqui Lucas capítulo 2, verso 41,
está assim: ora, todos os anos ia seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. Presta atenção, uma coisa que a gente precisa entender, detalhes na Bíblia. Quantas vezes isso acontecia? Todos os anos. Eu quero ensinar vocês, amém? Essa forma que eu estou fazendo é para vocês pegarem comigo. O que acontecia com seus pais em Jerusalém? Todos os anos eles iam e seus pais a Jerusalém. Aonde? A festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, e é importante a questão 12 anos aqui, porque 12 anos é um sinal de maturidade, de processo de transição do menino para homem. Nós olhamos para os nossos filhos de 12 anos e é uma criança. Quantos anos você tem? 13, aí ó, tá? Eu tenho certeza que o Vladimir não fala: ei, você tem que trabalhar agora, tem responsabilidade, vai arrumar uma mulher para casar. Coitado dele. Nós não conseguimos enxergar mais na cultura judaica. O bar mitzvah era um processo dele entender a Torá, que fazia essa transição do menino para o homem. Amém? Não existe adolescente na Bíblia. Glória a Deus. O povo quer criar o ministério dos adolescentes. Não tem, mano, na Bíblia. Acho que eu vou desmanchar esse ministério. Estou brincando. Mas olha só, aos 12 anos, então, por que eu estou querendo que vocês foquem nisso? Porque é um processo de transição. Na mentalidade de Jesus, ele entende quem ele é, ele está num algo habitual que ele está fazendo, ele está numa maturidade já de discernir as coisas e fazer as coisas por si só. Subiram a Jerusalém segundo o costume. Então, segundo o que era costume daquela família, da tradição judaica, do dia das festas, e regressando, então eles foram para a festa, fizeram a festa, e agora retornando eles, né? Regressando eles, terminando aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pô, tem alguma coisa que agora saiu fora do contexto. O que era normal, o que eles faziam todos os anos, o que era de costume, houve uma quebra. Jesus não retorna com seus pais, Jesus, ele fica em Jerusalém. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram um caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, acharam-no no templo. Acharam o menino Jesus no templo, o menino de 12 anos. Fazendo o quê? Assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os, e todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se. Então, olha aqui o coração de Maria e de José. Quando eles viram o menino de 12 anos, eles se alegraram, eles se maravilharam, eles tiveram um sentimento por alguns minutos de perca. Cadê o menino? Cadê aquele que a gente tinha que proteger, guardar, porque ele tem um propósito? E aí quando eles vêem Jesus, eles se maravilharam. E disse-lhe sua mãe, quem está falando aqui com ele agora? Fala, mãe. Vamos comigo, igreja, por favor. Mãe. Isso, obrigado. Filho, por que fizestes assim conosco? Espera aí, por que essa mãe está indignada? Por que essa mãe está questionando Jesus pela atitude dele? Será que Jesus errou? Será que Jesus falhou? Por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhe disse, por que é que me procuráveis? Jesus respondeu, mas mãe, por que você está me procurando?
Não sabes que me convém tratar dos negócios do meu pai? Epa. O que nós entendemos aqui? Primeira coisa, amado, Jesus já entendia tudo sobre a sua identidade e o seu propósito. Ele sabia quem ele era. Ele sabia quem era o pai dele, o Deus Todo-Poderoso. Ele sabia que existia uma missão que ele precisava cumprir. Ele via as escrituras, ele via as profecias falando sobre ele, o que ele deveria de fazer, o que precisava tratar dos negócios do pai. Então ele tem uma promessa, ele tem um chamado, ele sabe do chamado, ele está vivendo o chamado, ele está andando naquilo que Deus colocou sobre o coração dele. Mas no verso 49, existe algo que faz Jesus parar um pouquinho e pensar direito, se está no tempo de viver o processo. No verso 49, Jesus fala, responde para a mãe assim: por que é que me procurava? Por que me procuráveis? Não sabes que me convém tratar dos negócios do meu pai? Então Jesus, ele discernia o chamado, ele discernia o que estava acontecendo, mas ainda não percebia plenamente o tempo. Então, propósito certo, mas no tempo errado. No verso 50, a gente entende por que o tempo está errado. E eles, os pais dele, não compreenderam as palavras que lhe dizia. Houve uma confusão aqui. E Jesus então falou assim: espera aí, eles não estão compreendendo. Se eles não estão compreendendo, a lei manda eu honrar pai e mãe. Então, é que ainda não é o tempo. E a palavra de Deus diz que Jesus lhes obedecia e desceu-lhes e era sujeito aos seus pais. Então ele entendeu. Sabe, amado, é normal às vezes nós confundirmos o tempo, mas nós precisamos estar atento para aquilo que é princípio, para aquilo que é fundamento, para que a gente não erre o tempo certo, porque nós temos chamado, nós temos propósito. Deus quer fazer coisas maravilhosas na sua vida, mas no tempo certo. O próprio Jesus teve que aprender isso. Então ele entende o propósito corretamente, ele entende que ele está agindo fora do tempo. Então a submissão ao Pai inclui submissão ao processo. Em outras palavras, nós precisamos carregar os fundamentos de Deus acima do chamado que Deus tem na nossa vida. Não adianta você querer cumprir chamado e propósito de Deus sem estar debaixo de fundamento da palavra de Deus. Isso aqui só vai gerar problema na tua vida. Posso ouvir um amém? Jesus então ele discerniu o chamado, mas naquele momento ele percebeu algo importante. Se permanecesses ali, ele quebraria o princípio da honra dos pais, aonde está nos 10 mandamentos: honrará pai e mãe. Por isso, ele desceu com eles e lhe era sujeito. Ele escolheu esperar, ele escolheu se sujeitar, ele escolheu, sabe o que, amado? Confiar no tempo do Pai. A maior dificuldade que nós temos, amado, é de saber que o Pai não erra o tempo, não falha no tempo. Posso ouvir um amém? Sabe, muitas vezes Deus nos mostra direção, Deus nos mostra o chamado, Deus nos mostra o propósito disso, Deus nos mostra as promessas, mas não revela o tempo completo. Porque o caminho entre a promessa e o cumprimento, o caminho entre o dia que você recebe a promessa até o cumprimento dela, esse período, esse caminho é o lugar onde Deus vai te amadurecer.
aonde Deus vai te fazer crescer. E é aqui onde muita gente se esperneia, aqui é onde muita gente perde o caminho, é onde muita gente se desespera, sabe? Deus, Ele revela em partes, amado. Raramente Ele vai mostrar de uma vez as coisas. Eu sei, na minha vida sempre foi assim. Ele nunca chegou e falou para mim assim: olha, quando Ele me ganhou para Jesus, quando Ele me ganhou para Ele, ganhou para Jesus, né? Ganhou para Ele, Ele falou assim: eu só quero cuidar de você. Que bom. Aí passou algum tempo, Ele falou assim: estou pensando em te fazer um pastor. Pastor? Pô, legal, que bom. Aí passou mais um tempo, eu virei pastor. Mas se eu soubesse que tinha Bruno, que tinha Amanda, que tinha seu Jorge, que tinha o Mike, que tinha os irmãos assim, que, rapaz, talvez esses gigantes aí, eles iam me amedrontar. Pastor? Quando o seu Jorge vai pegar e conversar comigo no conta das perguntas que ele faz difícil, o outro irmão que eu tenho que mostrar para ele, mas Deus falou, tem um propósito. Então Deus, Ele não costuma dizer para nós o tempo e como vai ser tudo isso, porque senão, amado, a gente amarela. E outra coisa, o que Ele quer é confiança. Vou falar de novo. Ele quer confiança. Se ele tivesse que explicar tudo certinho, não tem confiança, amado. Ele não é uma pessoa que tem que ser questionada. Deus não é para ser questionado, não é para ser duvidado, não é para ter uma impressão dele de que, ele não sabe o que está fazendo. Não, Deus não quer isso. Ele quer confiança total. Aleluia. Sabe, quando Ele prometeu a terra para Israel, a terra prometida, Ele não disse assim: olha, eis que vou te dar uma terra aonde está cheia de gigantes, aonde está cheia de muralhas, aonde você vai ter que lutar, guerrear. Não, Ele falou assim: tem uma terra que mana leite e mel, e os frutos daquela terra são gigantes. Aleluia. Ele não falou: vocês vão enfrentar exércitos como gafanhotos que vêm e devoram tudo na sua vida, que querem destruir você. Não! Ele disse assim: eu sou contigo, varão valoroso. Está entendendo, amado? Sabe, o Senhor, Ele vai revelando conforme nós vamos crescendo, suportando. O Senhor vai se manifestando para nós conforme você vai deixando Ele trabalhar na tua vida, Ele moldar o teu coração, o teu caráter, a tua pessoa. Por isso o Senhor tem falado muitas vezes com a gente: quando ouvires a minha voz, não endureceis o vosso coração. É uma palavra que Deus tem falado nesse lugar. E endurecer o coração não é só fazer de conta que não está ouvindo, querido. É sair daqui como se nunca tivesse escutado isso que Deus tem falado para nós. É sair daqui com essa mensagem poderosa, onde Deus está falando ao nosso coração, ministrando a nossa vida, nos dando um norte para sarar a ansiedade de dentro do nosso coração. E a gente descarta isso, joga fora e vamos se preocupar com a vida de novo lá fora, com o processo, com o chamado, com aquilo que eu tenho que conquistar. De vez eu discernir o tempo que Deus está agindo na minha vida. Então, o caminho entre a promessa e o cumprimento é onde Deus fortalece o nosso coração. O processo fortalece, quebra o nosso coração, moe o vaso, constrói o vaso, moe o vaso, constrói o vaso, vai na casa do oleiro, vem mais fundo, vem mais para as águas mais profundas. Sabe, percebe que é processo que Deus está chamando a gente? Por quê? Porque é desejo dEle realizar os sonhos que Ele colocou no teu coração.
apóstolo, qual é os sonhos? É só você fechar os olhos, amado, e começa a pensar tudo de ruim na tua vida, tudo que pode acontecer de ruim. Feche teus olhos, por favor. Pensa o Everton indo embora, te traindo. É vontade de Deus? Pensa o Everton te maltratando. É vontade de Deus? Hein? Pensa teu filho se crescendo e sendo um malandro. É vontade de Deus? E qual é a vontade de Deus que Deus mostra no teu coração? Um marido digno, um homem que te honra, que te conquista todos os dias, um filho abençoado, sabe, amados. Essa é o sonho de Deus, é a vontade de Deus, é o desejo de Deus que alinha com o teu. Hoje eu estou profeta, hein? Como sou um profeta. Então o processo é fortalecer, é quebrantar, é moldar, é ensinar, amado, você ser dependente de Deus. Olha só um outro homem, Moisés. Eu falei semana passada que ia falar sobre ele. Atos capítulo 7, verso 20, abre para mim. Nesse tempo, Estevão está falando sobre Moisés, amém? O diácono Estevão está falando sobre Moisés. Nesse tempo, nasceu Moisés, e era muito formoso. Moisés era bonito igual a AP, beleza? Ok, verdade, amor? E foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado é lançado no lago, colocado no cesto, lançado ali. Tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. Como que ele foi criado no palácio de Faraó? Como filho da filha de Faraó. Cara, eu acho que aqui nessa sala, nem eu, ninguém aqui, viveu as regalias que Moisés viveu. Viveu os mimos que Moisés viveu, viveu os confortos que Moisés viveu. Eu vou falar que nem no Brasil alguém viveu o mimo. Acho que no mundo não teve. Naquela época, cuidado por uma filha dos egípcios, cara, esse cara foi muito afortunado. Só que ele não só viveu como um filho da filha de Faraó. O texto continua dizendo: e Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Espera aí, esse Moisés não é o mesmo que a gente vê quando ele está falando com Deus. O gago, o que não sabia falar. Tem alguma coisa estranha aqui. Será que Estevão está maluco? De jeito nenhum. E quando completou a idade de 40 anos, ó o detalhe, quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração, olha o sentimento, um impulso. Sabe, quando vocês ouviram falar de Moisés, que filme, que vem na cabeça de vocês? O Príncipe do Egito, né? Aquele desenho lá, né? Não é isso? Quem assistiu o Príncipe do Egito aí um montão de vezes? Glória a Deus. Só que aquilo lá é tudo mentira. Sabe, essa ideia que Moisés cresceu e não sabia que era um hebreu, que Moisés cresceu que não sabia da promessa, que não sabia que existia uma promessa, que Deus ia levantar um homem, que ia libertar o povo em 400 anos, ele prometeu para Abraão, daqui a 400 anos eu levantarei um que libertará o povo da escravidão. Moisés sabia de tudo isso, e sabendo de tudo isso, ele encheu o seu coração, porque ele era inteligente, ele era bom na palavra, ele era bom em obras. Então ele está olhando para tudo assim, para o povo hebreu, e fala assim: entre os hebreus, cara, o único cara mais dotado para cumprir esse propósito sou eu. O único cara capaz, o único cara com habilidade, eu tenho moral, eu tenho autoridade, eu posso chegar a Faraó, eu tenho tudo o que precisa, sou eu esse cara. Então enche o coração de Moisés, e ele fala assim: como sou eu preciso ver meu povo. E ele vai lá visitar o povo, visitar os seus irmãos, os filhos de Israel, e vendo maltratado um deles, o defendeu
e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pelas suas mãos. Eu não estou dizendo algo que é minha invenção. Moisés está dizendo, ele entendia que Deus ia fazer através dele a libertação do povo. Então ele falou assim, bom, já sei, os meus irmãos vão entender, já fiz aqui, matei o egípcio, é eu que vou libertar, eu que estou na parada aqui, porque eu tenho chamado, eu tenho um propósito, eu tenho sonhos, e muitas vezes nós estamos agindo que nem Moisés, porque você acha que você sabe, porque você acha que você é capaz, e de fato você pode ser, porém precisa ser o tempo de Deus, amado. Não adianta ter capacidade e ser escolhido, ter tudo e não estar no tempo certo de dar o fruto. Escuta. Mas eles não entenderam, os irmãos dele não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-lo à paz. Moisés falou, não, vamos acalmar as coisas aqui, dizendo, varões, sois irmãos, por que vos agravais uns aos outros? E o que ofendia o seu próximo repeliu, dizendo, quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Opa! Nesse momento, Moisés cai a ficha. Fiz besteira, velho. Queres tu matar-me como ontem matastes o egípcio? E esta palavra fugiu de Moisés. E esse esteve como um estrangeiro na terra de Miriam, aonde gerou 2 filhos. Sabe? Então Moisés, ele sabia que havia um chamado, ele conhecia a sua origem, ele sabia da profecia, ele entendia que Deus libertaria Israel através dele. Então ele tentou antecipar o processo, o propósito. Ele possuía preparo, ele possuía influência, ele possuía capacidade. Ele achou, agora é a hora. Amado, quantas vezes você falou, agora é a hora e se deu mal? Posso ouvir um amém? Resultado, matou o egípcio, fugiu, o rejeitaram, se precipitou. Sabe, o problema aqui não era a promessa. E a maioria das nossas lutas e dificuldades, o problema não é a promessa, o problema é o tempo certo. Sabe, você pode ser a pessoa certa, você pode estar andando no chamado certo, mas o tempo talvez você está andando no lugar errado. Quando nós tentamos ganhar tempo, querido, nós perdemos o tempo. Porque Moisés, ele estava mais ou menos há cerca de 10 anos adiantado. Deus falou 400 anos. Esses 10 anos sou eu que estou colocando, amém? Deus colocou 400 anos de escravidão. Mas a Bíblia relata que Moisés ficou quantos anos no deserto? 40. Isso a Bíblia fala. E a Bíblia também fala que quantos anos o povo ficou no Egito? 430. Então deduzo eu que 10 anos antes Moisés tentou adiantar o processo das coisas. Sabe, eu lembrei de uma coisa. Eu lembro que quando eu casei, e a gente abriu mão de todas as luxúrias nossas, no sentido de trabalho. O Senhor, ele fez eu trocar um trabalho que eu ganhava 10x para ganhar 1x, ou meio x, certo? E isso foi muito bom, porque com esse meio x valia muito mais do que os 10x. E foi muito bom, e eu e a Natasha vivemos coisas maravilhosas. A gente conseguiu casar, a gente conseguiu instituir família, ter a nossa casinha, tudo com esse pouco. Mas alguns tempo depois, eu recebi uma proposta de abrir uma empresa. E cara, o cara certo agora, ungido, dizimista, estou no chamado, estou no propósito. O telefone toca e o cara do outro lado está me dando uma proposta que é irrecusável. Que eu sei também que Deus ia me dar um dia. Está dentro do sonho, está dentro do propósito. O que eu fiz? Uau, é de Deus. Amados, foram 3 meses de inferno,
aonde tudo que estava certo, que Deus transformou em um mês na minha vida, voltou a ser por água abaixo, dívida, devendo pessoas cobrando, sabe aquela coisa horrível, mano. E aí eu fui falar: Deus, cadê a bênção? O Senhor falou: tempo certo, chamado você tem, eu sou contigo, eu quero te abençoar, porém o tempo está errado. Naquela hora meu coração cortou, e eu sabia que o Senhor estava falando no meu coração, e eu falei: me dá a chance de continuar, Pai, eu entrego tudo para o Senhor. Gente, vocês não têm noção, só para você ter uma noção, eu tinha comprado um carro financiado, e já estava 3 meses dentro desse inferno que eu não pagava uma parcela da prestação do carro. E cara, quem anda com o Espírito Santo, mano, é terrível ficar sendo devedor. Se você não se sente meio assim incomodado, amado, tem alguma coisa errada. E aí, quando eu acabei de orar e falar: Senhor, eu entrego, eu abro mão de tudo, me ajuda a resolver esse problema que eu fiz besteira, me coloca de novo no processo. O telefone tocou na hora, gente, coisa de louco. A empresa, a financiadora ligou e falou: senhor Fabiano, tudo bem? Tudo bem. Você está com a dívida com a gente, se você devolver o carro agora, nós quitamos a dívida. Eu falei: vem buscar. Cara, não é só da boca para fora, tem que ter atitude. Depois de mais ou menos 5 anos, né, amor? Aí Deus deu a empresa para nós, e até hoje, eu e o Paulinho fomos sócios dessa empresa. Hoje é só ele, dono da empresa, e ela está aí, sustentando a vida deles e acontecendo. A promessa cumpriu, no tempo certo. Sabe, quando a gente atrapalha as coisas de Deus, amado, é complicado. Aí você vai atrasar aquilo que era para ser mais rápido. Sabe, para onde Moisés foi quando ele errou aqui? Ele foi para o deserto, e ele ficou 40 anos no deserto. E às vezes a gente olha esses 40 anos no deserto como rejeição, mas não é rejeição, é processo. Moisés teve que voltar para o processo, ele teve que voltar para a jornada para aprender. Então o deserto não era rejeição, e sim um processo. Êxodo 3:1, e apacentava Moisés o rebanho, e num certo dia, depois desses 40 anos, que Moisés foi tratado, que Moisés foi ali ensinado, ele já não esperava mais a promessa acontecer, já não esperava, e tudo bem, glória a Deus, ele entendeu. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queimava. E vendo o Senhor que se virava para lá, e brandou Deus, e ele, do meio da sarça, disse: Moisés, Moisés! E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é uma terra santa. Amado, a promessa chegou, o tempo chegou. Antes Moisés estava assim: eu consigo, eu confio na minha eloquência, eu confio na minha posição, eu confio na minha capacidade natural. Agora, então não está errado, é porque agora Deus quebrou o coração de Moisés. O homem que queria viver no controle de tudo, agora estava lá humilde, reconhecendo suas fraquezas e dependente do Senhor. Sabe, Deus não queria apenas um libertador, Deus queria um filho dependente dele. E é o que Deus está fazendo aqui. Deus não está apenas cumprindo promessas nas nossas vidas, Ele está formando filhos neste lugar. Sabe, não é a ver com a sua promessa, é em te transformar filho. Sabe, Deus não está apenas interessado no destino final, mas em quem você se torna no caminho. Porque o problema é que muitas pessoas se perdem. Então Ele nos chama para participar com Ele, como filhos, em relacionamento, não é como um objeto. Sabe, Ele pode até perder um resultado, um destino, mas Ele jamais vai perder um filho. E se tiver que te perder como filho, Ele vai deixar o processo de lado, mas vai ter teu coração como filho dele.
Por isso Deus vai proteger a gente, amado. Por isso Deus vai formar o nosso caráter. Por isso Deus vai nos amadurecer. Por isso Deus quer tratar o nosso coração antes de entregar o peso dos processos da nossa vida. Então tudo tem um tempo. O processo é proteção. Deus não está atrasado. Sabe, Deus não está atrasado. Olha para outra, chacoalha ela, por favor. Fala, ei, Deus não está atrasado. Ele está te preparando, amado. Sabe, o atraso é proteção, mano. Se ainda nós não conseguimos sustentar aquilo que Ele colocou nas nossas mãos, se ainda não conseguimos carregar esse legado, se isso ainda destruiria o nosso coração, Ele vai te preparar, Ele vai te forjar para isso. O problema é que a gente não quer, e como mula, um bando de mula, desobediente, a gente nega ouvir a voz do Senhor. Posso ouvir um amém? Temos que não diz não. Por exemplo, Abraão. Então nós falamos de Moisés, agora eu quero falar de Abraão. É um outro processo que a gente faz ver Abraão, o homem da fé. Deus pega e dá um destino para ele. Gênesis 12:1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Deus falou para Abraão aonde ele tinha que ir? Não, ele falou só assim, abre mão disso, acredita em mim, eu vou estar contigo, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Lehi Lehá, né? Lembra? Sabe, Deus prometeu uma descendência, Deus prometeu herança, Deus prometeu um futuro, mas sabe o que aconteceu? O tempo passou e nada aconteceu, porque é assim que a gente tenta ajudar Deus, porque dentro da questão do cromos, você é expert, você é cientista, você é bacharel, é doutor, é mestre, não sei lá o que, PhD em tempos. E aí você vira para Deus e fala: está atrasado. O Senhor prometeu, o Senhor falou, mas eu estou vendo aqui como eu sei mais do tempo do que Deus. Tem que ser agora. Aí você faz negócios errados, porque você queria agora. Você entra em relacionamentos errados, porque você queria agora. Você trata pessoas erradas, porque você queria do teu jeito, da tua maneira. Então o problema de Abraão é que ele tenta ajudar Deus. Sabe, Vinícius, como pode você no teu coração, não estou dizendo que isso é verdade, tá? Mas eu quero que você sinta isso, querer ajudar Deus a fazer algo na tua vida? Você é doido? Cheirou? Cola? Sei lá o quê? Para com isso, menino. Sabe, num certo momento dessa demora, Sara sugere. Geralmente a tentativa de ajudar a Deus é uma sugestão. Quem sabe? Olha, o que você acha? E Sara fala assim: Abraão, Deus é bom. Abraão, é verdade, Deus é bom. Deus é maravilhoso. É verdade. Mas nós estamos velhos, né, Abraão? Não está dando certo. Sabe, Abraão, tem Agar.
Tipo, vai que é isso. E a gente não está percebendo, né? Porque eu já vou falar já daqui a pouco. O que é esse tipo de ação? E Abraão, olha, enganado, tadinho, né? Nós homens somos enganados pelas mulheres, não tem jeito, né? Começou no Éden, né, mano? Meu Deus do céu. Perdão, é brincadeira. Até agora eu tinha o coração de vocês, e agora, né? É brincadeira, não tem nada disso. O homem é mole. Bom, sabe, quando a promessa demora, o coração começa a criar atalhos, amados. Sim ou não? A ansiedade tenta antecipar o processo. Quem é ansioso aqui? Não manifesta não, por favor, não. Não aceite isso. Quem aqui era ansioso? Agora beleza, vai, levanta a mão. Era, vai, em nome de Jesus. Amém. Sabe, nem tudo que faz sentido veio de Deus, amado. Abraão, não faz sentido não, mano. Eu não tenho como. Será que a Agar está com a gente desde quando nós saímos de lá, Abraão? Fiel. Faz sentido, né? Sabe, amado? Quantas coisas que faz sentido você falou que veio de Deus para a tua vida e você dançou por causa disso. Você precisa aprender. Deus está te ensinando. Sabe por quê? Porque aqui nasce, quando a gente tenta ajudar Deus, nasce dentro de nós a ansiedade. Nasce dentro de nós, sabe, a força humana. Sabe, se tem algo dentro de você assim, ó, Deus falou, Deus prometeu, mas eu estou sentindo que é agora, eu preciso fazer alguma coisa. Isso chama ansiedade. Tem nada a ver com Deus. Aí essa ansiedade faz você agir. Não, eu preciso fazer alguma coisa, meu marido precisa mudar hoje. E aí eu quero na força humana, eu quero eu começo a trabalhar mais, eu preciso ficar rico, então eu preciso trabalhar mais. Eu preciso, sabe, amado? Isso aí é tentar ajudar Deus. Tudo que nasce da ansiedade não é de Deus. Sabe, começa a ter princípios de precipitação na vida, as suas atitudes são tudo precipitadas, você sempre julga as coisas, sempre tem um pensamento pré-formado antes de estar acontecendo tudo, só se mete em confusão, só se mete em encrenca, porque existe um sonho, existe um propósito, e parece que tudo ao redor é contra o teu propósito, e aí a ansiedade começa a dominar você. Sabe, percebe que Ismael, quando nasce, gerou conflito na casa de Abraão. Os irmãos começaram a brigar. Chegou um momento que Deus manda Abraão mandar Ismael e Agar embora por causa dos conflitos. Quantas coisas você tem feito e tem gerado conflito, achando que é tempo de Deus, achando que você está com Deus, achando que você está vivendo promessa de Deus. Não é. Promessas de Deus não geram conflitos. Aleluia. Sabe, amado, nem toda expectativa é fé. Eu estou na expectativa. Isso não significa que você está com fé. Porque fé é realmente obediência absoluta à vontade de Deus e à sua promessa. Fé é confiar em Deus, independente se as coisas estão dizendo que vai dar certo ou não. Isso é fé. Expectativa não. Sabe por quê, amado? A expectativa nascida da ansiedade, ela vai gerar engano dentro do teu coração. O que ela faz? Ela geralmente acelera o processo. Então a menina começa a namorar.
e ela tem uma ansiedade, uma expectativa, e ela percebe dentro da ansiedade que talvez, se ela não casar logo, vai dar ruim, o cara vai embora. Se ela não ter relação sexual, o cara não vai querer. Então ela começa a pegar o sonho. Deus não vai dar um sonho de família para mim? Então família. Ó, faz sentido. Vou casar rápido. Não quero saber se o cara faz isso, é aquilo outro, se ele tem preceitos de Deus, princípios de Deus ou não. Ele vai e se entrega. Aí, amado, depois é o maior problema depois, né? Conflito no casamento. Fala a verdade. Quantos de nós já passamos? Eu passei por isso. Pela misericórdia e graça de Deus, eu e a minha esposa se submetemos à vontade do Pai, para Ele nos ensinar no nosso casamento e a gente aprender a respeitar um ao outro. Mas se não fosse Deus, nós não estávamos juntos já faz tempo. Eu devia estar no 10º casamento, sei lá se ela ia casar. Posso ouvir um amém? Você está entendendo o que Deus está falando com você? Acelerar o processo é não discernir o tempo do propósito. Que mais? Tentativa de controle. Ela nasce da expectativa da ansiedade. Você sempre está querendo controlar. Não, se eu não ajudar, né, Vinícius? Se eu não ajudar o Vinícius, aí ele vai fazer tudo errado. Hoje estou embaçado em vocês dois. Não, se eu não... Está entendendo, amado? Abre mão do controle. Posso ouvir um amém? Impulsividade. Tentar ajudar Deus. Eu não aguentei, aí eu falei. A Bíblia diz que sobre nós está o espírito de domínio. Nós dominamos o nosso corpo através do Espírito de Deus. É fruto do Espírito Santo. Não vem com esse papo não cola. Você está deixando a ansiedade dominar o tempo de Deus na sua vida. Posso ouvir um amém? Como eu gosto de pregar para vocês. Aleluia. Sabe outra coisa? Necessidade de sinais imediatos. Tá bom, Deus. Se é para me esperar mais um pouco, então me dá um sinal. Hoje. Ei. Você está tentando ajudar Deus a fazer alguma coisa na tua vida. Sabe, Ele não quer ficar gritando com você para provar que Ele é fiel e bom Pai. Mas se você parasse um pouquinho de ficar agitado, ansioso e tudo isso, você ia ouvir a voz dele falando assim: bora que eu estou contigo. Estou do teu lado. Ninguém vai pôr a mão na frente. Estou na sua frente hoje. Você vai começar a ouvir Ele, cara. Posso ouvir um amém? Sabe, frustração constante. Isso só aponta para uma expectativa nascida na ansiedade. Sabe, é nesse momento que a pessoa começa a ficar louca. E agora eu vou provar que aqui tem um monte de crente louco. Ela começa a imaginar os cenários. Deus prometeu, aí começa, a nuvenzinha abre aqui, abre ali, um monte de nuvem na cabeça, e aí, sabe o que ela começa a fazer? Opa, você sorriu? Você sorriu? Isso é confirmação de Deus para mim, é Deus sorrindo para mim, é Ele falando sim, continua fazendo dessa forma. Sabe, a gente começa agora a querer interpretar tudo como confirmação de Deus. Tudo é Deus confirmando. Não tem nada de Deus confirmando com você, querido. Para com isso, para com essa loucura. O Senhor, Ele vai confirmar o que Ele falou na sua palavra. Se Ele prometeu, Ele não tem que falar de novo com você, de uma outra forma, de um outro jeito. Ele vai cumprir porque Ele é fiel. E compreender essa verdade, amado, não nos tira do processo. Ao contrário, nos enraiza no processo. Nós começamos a deixar o processo fazer a obra em nossas vidas. Do que ficar questionando: ai, Deus está demorando, ai, Deus não está fazendo, ai, Deus esqueceu de mim. Ei, como pode o Senhor esquecer de você? Que
de insanidade da tua cabeça, achar que o Senhor está te desprezando. Ele morreu por você, amado. Sabe? Começa uma inquietação, você fala assim, isso é de Deus. Não, ó, Deus está me inquietando, Ele está me incomodando para fazer. Não, amado, você está tentando ajudar Deus. Sabe? O coração, ele tenta montar os caminhos. Sabe? Fica uma ansiedade espiritualizada. A pessoa recebe a promessa e ela já começa a organizar. Quem recebeu a promessa vai ser missionário aqui, dá um glória a Deus aí, amém? Aí você já para de trabalhar, para de estudar, você vai dar trabalho na obra, amado. Eu tenho um chamado de ser músico e eu vou cantar por todas as nações, amém? Agora eu não canto mais na Atos. Mula, o caminho era esse. Sabe o que Deus quer, amado? Ele não quer que você faça nada, Ele não quer que você controle nada, Ele só quer que você confie. Só isso. O seu papel, o processo precisa ser fundamentado na promessa. Presta atenção, Hebreus 10, 36, eu estou indo para o final. Por que necessitais de paciência? Ele está falando assim, para você viver a promessa, você necessita de paciência. Em outras pregações nós falamos o que é essa paciência. O que é paciência? É uma fé? Não lembram, né? Está vendo? Como vocês querem viver o negócio? Tem que lembrar, é uma fé prolongada, uma fé duradoura. Paciência é uma fé que não é só, eu tenho fé para acreditar. Deus falou, eu acredito. Então comece a ter uma paciência agora naquilo que você acredita, confiando no Senhor, que Ele está trabalhando e fazendo a promessa acontecer na sua vida. Aleluia! Por quê? Para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, a paciência, a fé prolongada, fazendo a vontade de Deus, é o que te vai levar a viver as promessas que o Senhor tem para a tua vida. Sabe mais que ele fala? Hebreus 6, 12, diz assim, pode subir o pessoal. Ainda falta bastante, mas pode subir, vocês vão tocando comigo. Eu falei que estava acabando, né? Hebreus 6, 12. Olha o que ele fala. Tá bom, como, pastor? Hebreus 6, 12. Sejam imitadores do que? Pela fé e paciência herdar as promessas. Olha, eu sei que está escasso, mas olha, procura. Aqui tem uma lista no Hebreus 11, de heróis da fé, que com paciência alcançaram. Além deles, existem livros que falam dos heróis da fé, que foram pregadores, homens e mulheres de Deus, que não foram pregadores que só educaram seus filhos, mas que viveram a paciência e viveram a fé e alcançaram as promessas. Além deles, tem a minha vida. Pode olhar para a minha vida, que a minha vida é de fé alcançadas, de promessas alcançadas por uma longa minidade em perseverar no Senhor. E tem outra vida do pastor Luiz e mais muitos irmãos aqui que você pode olhar e falar assim, olha, ali tem o exemplo de fé, que sempre está nesses cultos, sempre está acreditando, sempre está sendo moldado por Deus. É através dessas pessoas que nós vamos olhar e imitar a fé deles. E aí você vai alcançar as promessas. Então paciência não é inatividade, porque muita gente acha que paciência passiva é ficar com os braços cruzados. Deus prometeu, então o pastor está falando tanta coisa, Deus prometeu, então vou ficar igual a Aline, que nem uma múmia com o braço cruzado. Tem que ficar assim, Aline, intercedendo, sabe? Mas é assim, tá? E com o braço cruzado. Deus quer, então Ele que se vira para fazer, Ele é Deus. Não é isso que Deus está querendo dizer. Enquanto não acontece, enquanto o tempo não chega, você continua obedecendo. Enquanto o tempo não chega, você continua amadurecendo, crescendo. Enquanto o tempo não chega, você continua sendo moldado. Porque enquanto esperamos, Deus está trabalhando em nós, amado.
Então, Vinícius, se Deus tem promessas para a sua vida, grandes, enquanto esse tempo não chega, seja o melhor servo nesta casa. Honre os líderes desta casa. Se teu chamado tem a ver com o altar, valorize o que os homens desse altar têm falado ao teu coração. Porque é esse o processo do amadurecimento em tua vida. E assim a cada um de nós. Porque enquanto esperamos, Ele vai formando em nós discernimento, Ele vai formando em nós dependência, e tudo isso com paz, com maturidade. Agora deixa eu te mostrar um homem que entendeu isso. Davi. Antes de Davi exercer seu ministério de matador de gigantes, Davi estava lá, no anonimato. Sabe, geralmente, amado, quando as promessas não acontecem na nossa vida, nós não somos vistos. Não tem um lugar de destaque. E glória a Deus, é isso, faz parte. Mas Davi, enquanto ele estava lá no mato, ele não estava reclamando, ele não estava questionando, ele não estava dizendo, eu sou o esquecido, eu sou o coitadinho, porque nada dá certo na minha vida. Não! Davi adorava o Senhor. O primeiro sinal, amado, quando você está desanimado com Deus, você não tem coragem de adorar, cantar para Jesus. Você não tem coragem de dizer que Ele é bom. Você não tem coragem de dizer, sabe, que Ele pode fazer todas as coisas. Sabe por quê? Porque você olha na tua vida e você vê, é uma mentira, Deus não pode fazer nada, porque olha a minha vida como que é. Você não tem força para cantar. O diabo cala a tua boca. Quebra primeiro isso, amado. Comece a ter um novo cântico em teu lábio. Comece a exaltar o Senhor acima das promessas que você tem vivido. Se tem acontecido ou não, continue dizendo, Ele é fiel, Ele é bom. E mesmo adorando, mesmo exaltando, vai aparecer urso no meio do mato. Sabe o que você faz? Para de falar, Senhor, não é problema meu, porque o Senhor me chamou para matar Golias. Urso não. Mas é no urso, amado, que você vai ter um pouquinho mais de força. Porque depois você vai enfrentar um leão, você vai ter mais um pouquinho de força. Porque quando você enfrentar Golias, o urso e o leão te preparou para viver aquilo. Posso ouvir um amém? Deus está falando com você. Ele está chacoalhando a tua alma nessa noite. Sabe o que o oculto fez? O oculto formou o coração de Davi. O oculto preparou Davi. O oculto fortaleceu Davi. O oculto amadureceu Davi. Para de fugir dos lugares que Deus tem te colocado. Tem gente que fala assim, IAP, eu acho que tem mais gente. Tem coisas para acontecer na igreja. Eu preciso dar lugar para as pessoas. Amado, de verdade. Tem trabalho para você todos os dias nesse lugar aqui, amém? E se não tiver aqui, eu levanto homens aqui para ir visitar famílias, para orar por orfanatos. A gente só não está fazendo isso porque falta pessoas. Porque isso não é dever do apóstolo, é dever de toda a igreja. Deus colocou poder sobre nós, amém? Deus deu dom sobre nós, sobre de cura, de palavra de reconciliação, de perdão. Você tem poder para perdoar pessoas, mesmo que são pessoas que não tem nada a ver na tua vida. Você tem poder de liberar o perdão delas. Você não está entendendo quem você é nesse lugar, amado. Você está muito preocupado com o processo, com a promessa, e está esquecendo de deixar Deus trabalhar no teu processo. Posso ouvir um amém? Sabe, Deus primeiro Ele quer trabalhar no nosso caráter.
na nossa confiança, na nossa dependência dEle, na fidelidade e no secreto, para depois Ele te colocar na promessa. Então, nesse processo, descansar não é falta de fé. Existe um descanso no nosso coração, em Deus, que nasce da confiança. Sabe, a pessoa ela vai continuar acreditando, não importa, a ansiedade não vai dominar ela. Ela tem uma palavra de Deus, Deus falou com ela, não importa, sabe, ela está confiando, ela continua crendo. O coração que aprende a confiar no Pai, é mais ou menos assim, se a promessa acontecer amanhã, amém, glória a Deus. Se a promessa acontecer daqui 6 meses, amém. Se a promessa demorar mais de 10 anos, amém. Não tem problema. Não tem problema. Um coração que confia é assim. Ele continua seguindo o Senhor. Sabe por quê, amado? Porque o cumprimento, ele deixa de ser a nossa obsessão. Enquanto você é obcecado para o cumprimento das coisas que Deus tem na tua vida, de verdade, querido, você sempre vai andar em ansiedade. Sabe que eu estava pensando, antes de eu falar o que eu estava pensando, eu vou ler essa parte que faz parte. Sabe, uma coisa que você precisa entender: Deus não vai forçar ninguém a andar nisso. Ele não força, Ele guia. É diferente. Jeremias capítulo 10, verso 23 diz assim: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Então é uma informação que nós precisamos entender. Não cabe a nós determinar os nossos caminhos, e sim ao Senhor, amém? Glória a Deus. E isso é muito claro. Então eu sabendo disso, Salmo 32 verso 9 já diz algo contrário. Ele diz assim: não seja como cavalo, né? Nem como uma mula. Ó, se você ficou ofendido que eu falei mula aquela hora, briga com a Bíblia, tá? Acha ruim com a Bíblia. A Bíblia está falando assim, ó: não sejais como cavalo e nem como uma mula que não tem entendimento. Em outras palavras, a mula e o cavalo precisam de um freio na boca. Sabe o que é um freio na boca? Você já viu um cavalo com freio na boca? Vem aqui. Vem aqui logo. Oh, viu? Tem que gritar, é assim um freio na boca. É como pegar a cabeça da pessoa e falar: vem para cá, vai para lá, para cá. Não é, Deus não vai fazer isso. Perdão, tá, minha irmã? Te amo. Você fica vermelha, né? Tô brincando, eu fico. Sabe, Deus não vai fazer isso. Ele não vai te forçar, cara. Porque Ele quer relacionamento, amado. Ele quer um filho que ama obedecê-lo. Ele quer um filho que sabe que esse pai não falha. Quer que eu te prove uma coisa? Eu vou mostrar o lugar do teu coração onde tem que estar. E glória a Deus, hoje eu estou pregando muito. Obrigado, Jesus, por isso. É dele, a honra é dele. Se nós fizermos um contrato, e nesse contrato eu vou falar para você: olha, você vai ficar 5 anos sem reclamar da vida, sem se preocupar com dívida, com família, com saúde. E nesse contrato eu garanto para você que após esses 5 anos você vai ser a pessoa mais bem-sucedida do Brasil. É certeza, não é brincadeira, é sério. Você vai ter todos os recursos que você precisa, garantido, assinado. Você pode reivindicar isso. Como que serão esses 5 anos?
Eu tenho certeza que muitos de aqui iam descansar, mano. Não tem problema, gente, só falta 5 anos. Aí, amanhã você vai falar, não tem problema, gente, só falta 4 anos, 363 dias. Ou 4. Você vai contar os dias e você vai se controlar e a paz vai reinar no teu coração. Jesus é muito mais que um contrato, amado. A promessa dele é muito maior do que qualquer contrato que existe nessa face da terra, de qualquer coisa que você pode alcançar nessa terra. O que ele promete, ele cumpre. Se não aconteceu ainda na tua vida, é porque talvez você está atrasando o processo como Moisés. Ou talvez como Abraão, você está com as tentativas pela ansiedade, querendo ajudar Deus. Mas voltando para Jesus, que com 12 anos entendeu que ainda não era o tempo. Eita, põe aí João capítulo 2, acho que é Lucas, não, João 2. Estava de manhã e agora eu não lembro. João 2, né? Beleza. Uau. Lembra quantos anos Jesus tinha? 12. Eu perguntei para você, por que ela respondeu? Jesus tinha 12 anos. Quem foi que falou para Jesus que ele estava meio fora do tempo? A mãe dele, foi. Ei, Jesus, tem alguma coisa errada. Não foi? Sabe quantos anos demorou para chegar aqui em João 2, 1? 18 anos. Jesus estava com seus 30 anos quando começou o ministério dele. Mas ainda não tinha começado o ministério. Ele nem sabia o que estava acontecendo ainda. E ele foi convidado para um rolê. Pensa, mano. Ele e os amigos dele. Sabe por quê, amado? Mike, depois que Jesus ouviu lá, e Deus falou para ele, ó, não é seu tempo, calma. Confia no Pai, que o Pai vai te mostrar o tempo certo. Jesus não teve mais essa crise de ansiedade de querer antecipar as coisas. Ele descansou. Descansou a certo ponto que chegamos em João 2, 18 anos depois. E ao terceiro dia fizeram umas bodas em Canaã da Galileia. E estava ali, quem? A mãe de Jesus. Eita, mulher abençoada, usada por Deus. Que o Senhor prepare mães para nós, amém? Tá, o que essa mãe fez? E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Verso 3. E faltando o vinho, a mãe de Jesus disse: não tem vinho. Ah, fica de pé, vai, vamos lá, vamos ficar de pé, vai. Vamos finalizar, vocês já estão dormindo, gente. Pô, Jesus está sossegado. Não quero mais me meter num lugar onde não é o tempo. Deus sabe o tempo de todas as coisas. Mãe, não vem com esse papo comigo não. Olha o que ele responde. Disse-lhe Jesus: mulher, que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Por quê, amado? Porque Jesus está esperando no Senhor. Sabe o que a mãe de Jesus responde para ele? Sua mãe não fala mais com Jesus. Ela fala para os homens: ei, façam tudo o que ele mandar. Sabe o que aconteceu? Pau! O coração de Jesus começou a pegar fogo. Ele entendeu: é a minha hora. O que isso nos ensina? Continua crescendo no Senhor, sente. Continua sendo madura no Senhor. Porque na hora certa, Ele vai queimar o teu coração e você vai ver as promessas acontecendo. Não tem como não dar certo. Não tem como não acontecer. Porque Ele é fiel. Ele é fiel. Você não precisa ter medo. Não deixa mais a ansiedade
travar sua garganta, ao ponto de você ficar tão nervosa e não querer sair de casa de tudo isso. Deus tem sonhos para você, tem uma história para você, e essa história você não precisa fazer nada, você só precisa confiar nele. Ele está queimando o teu coração agora. Percebe, amados? Aonde você está? Será que você está como Moisés? Puxa, fiz besteira e estou no meio do deserto, fugi de tudo. Será que você está como Jesus, simplesmente esperando o momento certo? Aleluia! Ou será que você está como Abraão, tentando ajudar Deus? A questão é que não importa onde você está, o Senhor, Ele tem um plano, Ele tem um tempo, Ele tem um processo para a tua vida. E esse processo não é atraso, esse deserto não é rejeição, o que você está sentindo não é abandono. Ele está formando você, Ele está amadurecendo você, Ele está protegendo você, Ele está te tornando filho legítimo dEle. Então o objetivo de toda a promessa não é a promessa, mas é sim conhecer o Pai. Então enquanto você está vivendo isso, o propósito é confiar no Pai, é caminhar com o Pai. O coração amadurece quando a dependência cresce. Quanto mais dependente dEle, mais confiante nele, quanto mais nós se importamos com as coisas que Ele se importa, mais maduros somos. Sabe, a ansiedade morre, amado, quando a confiança aumenta. Amém?